Agora, nesse culto da noite, nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo. Inclusive, esse é o tema da mensagem dessa noite. Para você que anota, para você que quer marcar aí essa mensagem, o tema da mensagem dessa noite é a obra do Espírito Santo. Estamos entrando na última semana também do nosso propósito de 50 dias. Temos vivido um tempo especial de busca, um tempo especial de consagração, e essa 7ª semana agora estamos encerrando. Domingo que vem nós vamos ter aqui um momento muito especial, entregando ao Senhor esse tempo, e essa semana é a semana do Espírito Santo no nosso propósito. Vamos buscar, vamos orar todos os dias, pedindo ao Senhor que sejamos cheios do Espírito Santo, porque como nós vamos ver na mensagem dessa noite, a obra que Ele realiza em nós é uma obra que todos nós, Rogério, necessitamos na nossa vida. Todos nós precisamos do agir do Espírito Santo dentro do nosso coração, na nossa vida, nos fazendo transbordar. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na carta aos Romanos. Abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo número 8. Nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo número 11. Você pode permanecer assentado, mas com reverência, com atenção, com todo temor e respeito à palavra do Senhor. Quero convidar você a fazer essa leitura junto comigo agora. Se você lê aí no seu celular, coloque ele aí no modo avião aí para nada te distrair. Não permita agora que as notificações do WhatsApp roubem sua atenção agora. Tenho certeza que o Senhor está cuidando de tudo aquilo que nós deixamos lá fora e que nós possamos ficar ligadinhos aí na palavra que vamos receber. Romanos capítulo 8, versículo 1. Todos acharam aí, amém? A palavra diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eita glória. Versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, amém? Não estamos na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, deixe sua Bíblia aberta. Senhor, palavra lida do Senhor nessa noite. Senhor, nós cremos que quando essa palavra é lida e ministrada sobre a nossa vida, Senhor, uma obra acontece dentro de nós, uma obra acontece na nossa vida, porque semente do Evangelho está sendo lançada no nosso coração, e eu te peço nessa noite, que o nosso coração seja boa terra para receber essa palavra, coração aberto,
coração sedento, um coração desejoso de ouvir e de receber tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre nós. Senhor, abra o nosso coração, abra a nossa mente, abra os nossos ouvidos, que nós possamos estar voltados única e exclusivamente para o Senhor nessa noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, tema, como falei anteriormente, a obra do Espírito Santo. E é interessante quando nós olhamos aqui, Eric, para a carta aos Romanos, porque essa carta é escrita para uma igreja muito interessante. Como nós estudamos aqui recentemente na escola dominical, a igreja em Roma, Clara, era formada por dois tipos de públicos. Você tinha ali pessoas que vieram do judaísmo e pessoas que vieram do paganismo. Dentro da mesma igreja, você tinha pessoas que vieram de um ambiente religioso da sinagoga judaica, que conheciam a lei do Senhor, que conheciam as escrituras, os salmos, os profetas, que conheciam os textos de sabedoria. E por outro lado, Camille, você tinha também pessoas que vieram do paganismo, que não sabiam o que era viver com Deus, não conheciam a lei do Senhor, viviam uma vida completamente diferente do primeiro grupo que eu citei aqui. E é interessante, Leandro, que essa mensagem é uma mensagem que atinge a todos eles e também a todos nós. A mensagem do Evangelho, ela é inegociável para as nossas vidas, e é uma mensagem fundamental, Tiago, porque ela atinge ao mesmo tempo a religiosidade e a carnalidade. O Evangelho toca e transforma aquilo que é religioso e frio, sem vida, mecânico, automático, e a mensagem do Evangelho também atinge aquilo que é carnal, aquilo que é mundano, aquilo que é libertino, que está fora do que Deus tem para a nossa vida. A mensagem do Evangelho atinge a todos os públicos que estão reunidos naquela congregação e também as nossas vidas. Todos nós precisamos ter, Pedro, esse texto que lemos nessa noite, muito bem discernido na nossa vida. E glória a Deus, porque como diz aqui no versículo número 1, e eu quero ler novamente com você, o versículo número 1 vai dizer assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é uma palavra maravilhosa. E Manchile, a gente não precisa andar por aí amedrontado se estamos debaixo de alguma maldição, se estamos debaixo de alguma condenação, se amanhã tudo vai mudar e eu estarei exposto novamente. Xande, eu olho para esse texto e eu percebo aqui, o que Cristo fez por nós é suficiente, é eficaz e digno de confiança. O que Cristo fez é maravilhoso, irmã Graça, e não há nada que possa roubar de nós essa bênção que foi dada. É por isso que a gente fala sempre precisamos lembrar, Douglas, não existe outra bênção que se compare a essa. Não existe. A certeza, Carla, de que estamos nessa condição, estamos seguros em Cristo Jesus. Nossa vida está em boas mãos. E, consequentemente, quando estamos em Cristo, uma obra acontece em nós. Semana passada, no sábado, Larissa e Maurício se batizaram, o Guilherme se batizou, também tivemos ali o batismo do Matias e tivemos também o batismo do José. Uma nova história que começa na vida desses irmãos. E quando nós olhamos para a nossa história também, você que se batizou há mais tempo, você que já está na presença do Senhor, uma obra começa a acontecer na nossa vida a partir desse momento. Uma obra começa a ser realizada quando nos colocamos debaixo da ação do Senhor. Essa semana eu estava conversando com um irmão e é uma conversa muito rápida, porém bacana, de ver, de poder se alegrar com a transformação do Senhor nas nossas vidas. Como é bom, amados, nós olharmos para aquilo que éramos e aquilo que nós somos hoje.
Como é bom olhar, Tati, e perceber a obra de transformação que Deus está realizando. Pastor, antes eu vivia aprisionado numa tal situação, antes eu vivia numa cadeia X, numa cadeia Y, e hoje eu olho e aquelas cadeias caíram por terra e não voltaram mais, aleluia, porque a ação de Deus é maravilhosa. E aí eu quero destrinchar então com você nessa noite, essa ação do Espírito Santo. Primeiro ponto da mensagem dessa noite: o Espírito opera o que não podemos fazer. O Espírito opera o que não podemos fazer. E aí eu quero olhar com você aqui para o texto bíblico, no versículo 3, que vai dizer assim para nós: porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, ou seja, a nossa fraqueza, isso Deus fez, enviando seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem uma coisa maravilhosa que a gente olha aqui, o texto vai começar dizendo sobre o propósito da lei, Rafael. A lei do Senhor nos confronta. Quando nós olhamos para a lei do Senhor, Maurício, a gente vai vendo ali tudo aquilo que a lei condena. E a gente vai olhando para a nossa vida e nós tomamos ciência de uma coisa, William: Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu preciso ser transformado, eu preciso ser tocado, porque a gente vai começando a enxergar coisas na nossa vida que a lei do Senhor condena. E a gente vai sendo confrontado por isso. E essa palavra vai nos gerando ali aquele incômodo que precisa gerar. E aí, Odaleia, a gente começa a tentar viver aquilo que a lei está apontando, só que a nossa carne, ela é fraca, como diz esse texto. A nossa carne tem limitações, e aí você vê que durante um período você consegue fazer algumas coisas, cumprir algumas coisas numa área, mas outra você tem uma dificuldade muito grande, e aí você se vê tentando equilibrar aquela coisa toda, e aí muitos se desesperam porque, Senhor, eu estou fracassando, Senhor, eu não consigo, e aí infelizmente muitos abandonam a fé, porque se desesperam com relação a isso, pensam e dizem o seguinte: isso não é para mim, eu não tenho condições para isso. Só que eu trago uma notícia para nós nessa palavra: a carne de ninguém aqui é capaz, ninguém aqui é capaz de cumprir a lei na sua integridade, nenhum de nós. E aí a gente olha então a obra do Espírito Santo, e o Espírito faz o que não podemos fazer. Como que isso acontece? Nós olhamos aqui, conforme falei, o texto em Romanos capítulo 7 vai tratar melhor esse assunto, dos versículos 14 a 25, não vamos ler agora, mas o texto vai mostrar exatamente isso, a fraqueza da nossa carne e aquilo que o Senhor requer, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor nos criou para fazer. E aí entra então esse dilema: o que fazer agora? O que nós vamos fazer para conseguir isso? Tudo o que devemos e não devemos, nos sentimos incapazes, e aí vem a boa notícia. Evangelho significa boa notícia, boas novas, e a boa nova para nós em cima disso é o plano da graça de Deus. O plano da graça de Deus. Jesus cumpriu em sua própria carne toda a lei de Deus. Jesus habitou entre nós, caminhou, viveu, não pecou, viveu uma vida 100% íntegra, uma vida sem pecado, e Ele oferece o seu corpo, Larissa, que sem pecado, limpo, puro, e o corpo de Cristo, Brian, é entregue à morte de cruz para a remissão dos nossos pecados. Jesus entra em campo, conquista a vitória, Márcio, e Ele pega a vitória e entrega para nós, para todo aquele que nele crê e recebe aquilo que Ele realizou. A obra de Cristo é maravilhosa, e Ele entrega para nós aquela vitória que nós não seríamos capazes de conquistar. Eu, abrindo um parêntese aqui, eu gosto de futebol, conforme vocês sabem, e hoje a Natane me fez uma pergunta lá em casa, ela falou assim: eu não sei porque que você gosta tanto desse time que só perde.
Eu estava vendo lá o final do campeonato inglês, e eu gosto muito do Arsenal. Só que o Arsenal é o Botafogo da Inglaterra, que o Ronaldo não me ouça. Ganha nada, misericórdia. E eu estava lá assistindo lá só para esquentar a cabeça mesmo, Leandro, que era o Arsenal com o Manchester City, um dos melhores times do mundo. Eu falei, rapaz, eu acho que no dia que o Arsenal for campeão de alguma coisa, vai cair um meteoro, Brian, e o fim do mundo acontece. Mas eu trago esse exemplo aqui de brincadeira para nós, pensar o seguinte: nós estamos numa condição que não conseguimos atingir o alvo. Nós sempre estaremos devendo alguma coisa, e a ação de Cristo Jesus, ela paga a dívida que nós tínhamos perante o nosso Senhor. Ela paga essa dívida e a obra começa a acontecer. E aí não para por aqui. Não é uma mensagem libertina, uma mensagem pela metade, porque o grande problema é quando a gente para por aqui e pensa, então, vamos viver de qualquer jeito, porque o preço foi pago. Só que o que Deus tem para fazer não para aqui. Nós que nos entregamos a Ele, Marcos, começamos a viver uma obra de transformação. Começa com a ação de Cristo. E quando nós recebemos essa obra, Edgar, o Espírito Santo é derramado sobre nós e ele começa a operar. E aí uma vez eu vi uma frase que eu achei fantástica, que fala assim, né? Deus nos ama tanto que Ele nos chama a vir como estamos. Mas Ele nos ama tanto, 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 que Ele não nos deixa permanecer do jeito que estávamos até ali. O Senhor nos chama e Ele opera em nós a transformação. Nele nós vemos ali essa obra acontecendo, estávamos perdidos e Ele veio ao nosso encontro. Todo aquele que nele crê e recebe do Espírito Santo, que opera em nós tudo dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. O Espírito age nos santificando, o Espírito age nos transformando, o Espírito Santo nos coloca novamente na condição de amigos de Deus. O Espírito Santo vai trabalhando as nossas vontades, o Espírito Santo vai trabalhando os nossos desejos, o Espírito Santo vai trabalhando os nossos prazeres, e aí na medida que a gente vai caminhando na presença desse Deus, nós vamos vendo coisas que a gente olha para trás, irmã Shirley, e pensa assim, olha, ninguém diria há tantos anos atrás que eu estaria vivendo a vida que eu estou vivendo hoje. As pessoas olham para nós e pensam o seguinte, olha, eu nunca imaginei te ver vivendo isso. Eu nunca te imaginei dentro de uma igreja, eu nunca te imaginei fora das farras, das festas, daquilo tudo que você fazia antes, daquela vida que você vivia, e aí você pode falar aquilo que eu falei hoje pela manhã, é obra do Espírito Santo de Deus, é obra desse Deus maravilhoso, é obra dele, não tem outra palavra. O Espírito Santo trabalha isso em nós, e é como eu falei hoje pela manhã, não se trata de capacidade, mas de posicionamento. Não se trata de capacidade, se você vai conseguir ou não, se você tem capacidade de fazer ou não, se trata de posicionamento, o quanto você quer se colocar diante de Deus e deixar, Senhor, trabalha na minha vida. É perfeita a imagem aqui do vaso na mão do oleiro, o barro só tem que estar ali, e o oleiro vem e põe as mãos e dá a forma que ele quer dar, é o que Deus faz conosco. Essa é a boa notícia do Evangelho. E é por isso que nós dizemos, é por isso que declaramos, não é por minha própria capacidade, é graças à ação de Deus dentro de mim através do Espírito Santo. É assim que vencemos os vícios, é assim que vencemos os impulsos carnais, é assim que vencemos os nossos desejos pecaminosos. O Evangelho de Jesus não é uma cartilha, uma lista de coisas que nós aprendemos para viver boas maneiras, não é uma cartilha para sermos pessoas legaizinhas, pessoas bacaninhas. O Evangelho de Jesus é boa notícia daquilo que Deus tem para fazer na vida de todo aquele que o recebe e nele crê de todo o coração. A boa notícia é essa. A boa notícia é você chegar lá para o teu filho, para a tua filha, para aquela pessoa que você ama, que está perdido, que está afastado, aquela coisa toda, e você poder virar para ela e falar assim, ó, se você deixar, Deus é poderoso para fazer na tua vida. Deus é poderoso para virar isso tudo. É só você abrir o teu coração. Se você permitir, Deus pode escrever tudo de novo. A mudança não vai acontecer porque eu vou me esforçar muito. Ela vai acontecer se eu me abrir diante do Senhor.
A mudança vai acontecer porque eu vou me abrir por completo e deixar o Espírito Santo de Deus agir em mim. O meu esforço vai ser permanecer na presença de Deus, buscar conhecer o Senhor e deixar Ele trabalhar na minha vida, mesmo que Ele tenha que apertar, mesmo que Ele tenha que tocar em áreas sensíveis, mesmo que Ele tenha que moldar e mudar os nossos sonhos de futuro, nossas expectativas de futuro, a direção que nós queríamos dar para a nossa vida, mesmo em meio a todas essas coisas. Se a gente permitir Deus fazer, a gente vai ver e nós vamos poder declarar, Andréia, o que a palavra diz. De fato, os sonhos e os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Vale a pena viver para o Senhor. Percebe a diferença? Não é o que eu faço, é o que Deus está fazendo. A obra do Espírito Santo dentro de nós, transformando dia após dia, trabalhando dia após dia. Por isso eu digo e finalizo esse ponto dizendo para você, meu irmão, minha irmã, não fique ansioso, não se desespere, apenas continue se abrindo para o agir de Deus dentro de você. Continue permitindo Deus trabalhar a Vanizinha, continue permitindo Deus trabalhar André, continue permitindo Deus trabalhar Imefre, o Senhor é poderoso para fazer. Primeiro ponto então dessa mensagem é isso. Segundo ponto da mensagem nessa noite para nós, tudo isso passa pela nossa entrega. Tudo isso passa pela nossa entrega. Começamos falando aqui, Maurício, sobre o que nós não podemos fazer e o que o Senhor faz em nós. Só que como isso vai acontecer, Karen? Depende da entrega que nós vivemos. Depende da entrega que nós vivemos diante do Senhor. E aí eu quero ler com você, abra aí comigo aí, no versículo número 5. Vamos lá? Versículo número 5, a palavra do Senhor vai dizer assim: os que vivem segundo a carne se inclinam, você pode repetir isso? Diga, se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam, repete aí de novo, se inclinam para as coisas do Espírito. Agora você não precisa repetir não, mas vai aparecer de novo essa palavra, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. O que é inclinação que esse texto fala? Inclinação tem a ver com entrega, inclusive, que nós vamos falar aqui agora. A inclinação, a palavra que aparece, que Paulo vai usar nesse texto, a palavra grega ali que aparece é a palavra fronema. E o que significa essa palavra? Modo de pensar, modo de conduzir a vida, direção que damos à nossa visão, modo de enxergar as coisas. Todos esses são os significados dessa palavra que ele usa aqui. Poderíamos resumir em visão de mundo, poderíamos resumir dessa maneira. Inclinação é a maneira, a visão que nós vamos permitir guiar a nossa vida. Dependendo da visão que você tiver, Eric, você vai para uma direção ou para outra. Se você tiver uma visão X, essa visão X vai te conduzir para um lado. Se a tua visão for Y, você vai seguir para outro lado. E aqui nós estamos tratando de coisas espirituais. E existem duas inclinações quando falamos sobre isso. A primeira inclinação, a inclinação da carne, a segunda inclinação, a inclinação do espírito. E aí a gente pode usar aqui uma ilustração de um barco à vela, por exemplo. Um barco à vela, dependendo da direção que a vela dele estiver virada, o vento vai bater. E quando o vento bate, o barco é levado para um lado ou para um outro lado. Tudo depende da posição da vela. E no nosso coração, na nossa vida, no caso, a vela é o nosso coração. A posição do nosso coração, ao que é que nós estamos nos rendendo e nos entregando. A nossa inclinação, a nossa visão vai impactar diretamente a forma como lidamos e como reagimos com as coisas da vida. Se a nossa inclinação for carnal, vamos interpretar e viver as coisas baseadas na carnalidade. Agora, se a nossa inclinação, Isaac, for espiritual, nós vamos enxergar e interpretar as coisas à luz da visão que o Senhor tem para gerar na nossa vida. A questão então aqui, Andréia, é a seguinte: a inclinação da carne é natural em nós.
Agora a inclinação do Espírito é Cristo, e para viver essa inclinação, precisamos nos entregar a esse Jesus Cristo, nos entregar a esse Salvador. A da carne é inimizade contra Deus, e a do Espírito é vida. A do Espírito nos leva a viver uma vida rendida à obediência, à fidelidade, à confiança no Senhor. Ou seja, precisamos negar a nós mesmos para vivermos segundo o Espírito. Jesus vai declarar essa palavra em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer seguir a Cristo, precisa negar a si mesmo. Não é possível haver dois senhores em nosso coração, Matias. Ou Cristo governa o nosso coração, ou nós mesmos governamos o nosso coração. E a depender de quem estiver no governo, a nossa vida vai para uma direção. A inclinação da carne nos leva em direção à morte. A inclinação do Espírito nos leva a viver uma vida e vida com abundância. Como eu falei aqui hoje pela manhã, como é maravilhoso viver a obra do Espírito Santo na nossa vida, as transformações, as mudanças que Ele opera, a libertação que Ele opera, nos tira do medo, nos tira da opressão maligna, nos tira da maldição, nos livra daquela perdição e nos coloca numa condição que é vida sobre vida, vida com abundância. E quando nós vivemos, quando a gente olha, basta você olhar para o seu testemunho pessoal, basta você olhar para a sua vida, e aí você olha, Larissa, aquilo que gerava medo, aquilo que gerava angústia, aquilo que aprisionava Carla, aquilo que antes nos afligia Rafael, agora a gente olha e pensa, não faço ideia de onde aquilo está mais, na verdade faz, o Senhor lançou por terra, porque o Espírito Santo é fiel para fazer. A vida no Espírito Santo gera essa gratidão no nosso coração, e aí nós vemos e vivemos essa realidade. O nosso eu não quer viver a renúncia do pecado, o nosso eu não quer sofrer por obediência a Cristo, o nosso eu não aceita a ideia de amar os que nos perseguem, de amar os inimigos. O nosso eu não aceita se esvaziar de si mesmo e querer viver, ser cheio do Espírito Santo. É por isso que não dá para ter essas duas inclinações ao mesmo tempo. E aí tudo depende então da nossa entrega. Tudo depende então do quanto que nós realmente vamos nos lançar diante do Senhor e permitir a Ele agir na nossa vida. No momento em que negamos a nós mesmos e nos entregamos a Cristo Jesus, nossa vida começa a ser conduzida pelo Espírito Santo. Talvez às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente se pergunta, meu Deus, eu queria ser conduzido como a Neuza é conduzida. Dava esse exemplo aqui hoje pela manhã. O mundo está caindo, as coisas estão todas bagunçadas, eu olho para a vida da Odaleia, eu vejo ela passando as aflições, as dificuldades, mas com uma paz tremenda, a gente chega perto e a gente percebe que não é uma coisa fingida. Eu olho para a vida do William e falo, meu Deus, como que consegue atravessar com paz? Eu olho para o Brian, meu Deus, como que ele consegue? Eu quero viver isso na minha vida também. Como que nós fazemos isso? E aí nós respondemos, tudo começa com a nossa entrega. Quando a gente entrega a chave da nossa vida ao Senhor, e a gente permite Ele conduzir o carro da nossa vida, Ele nos guia nas direções, Ele nos guia por todos os lugares, e a gente passa por pastos verdejantes, a gente passa pelo vale da sombra da morte, a gente passa no deserto, a gente passa na terra prometida, a gente passa por lugares bons, lugares ruins, mas em todo tempo em segurança dentro do carro, porque a chave está com alguém de confiança. O Senhor é confiável. E a nossa vida, nosso coração às vezes não quer se entregar, porque o nosso coração tem a tendência à incredulidade o tempo inteiro. O nosso coração fica com medo de se entregar por completo. Nosso coração é receoso, e aí, Josi, a gente entrega, e aí depois fica receoso, meu Deus, Luiz, eu acho que eu vou pegar de volta, porque eu estou com medo dessa direção que ele está levando. É igual eu falei aqui algumas vezes, hoje tem alguns visitantes que nunca ouviram essa história, né? Quando eu estava lá em São Paulo, quando eu estava na faculdade, e lá na faculdade a gente é designado, né, para os lugares, a igreja aqui já conhece bem essa história. Eu lembro que eu fui para lá e eu morria de medo de alguns lugares, eu falava, Senhor, não permite eu ir para tal lugar não. E aí, quando eu pensava isso, qual era o lugar que eu ia? Aquele.
Aí depois eu chegava naquele lugar e eu via, não, aqui Deus está cuidando, não é tão ruim assim, mas tem um outro lugar que eu tenho mais medo, tomara que eu não vá parar lá. A segunda nomeação era lá, e aí foi acontecendo até aprender no final da faculdade, percorri todos os lugares que eu tinha medo lá em São Paulo. Quando a gente vai olhando Deus nos levando a alguns lugares, algumas direções, a gente olha e fica com medo do que vai ser lá na frente. Meu Deus, se eu for para aquele lugar lá, meu Deus, lá é perigoso, lá tem aquilo que eu tenho medo, lá tem aquilo que eu não sei o que vai acontecer, lá tem aquela obra que eu não sei se eu vou dar conta, aquela dificuldade, aquele desafio. Quando a gente permite o Senhor conduzir a nossa vida, a gente vai vendo que a cada passo, Ele nos capacita e nos faz vencer, para darmos outro passo e outro passo. A questão é o quanto nós estamos dispostos a nos entregar e confiar nessa obra dele. O Senhor é confiável e a obra do Senhor começa e somos conduzidos a experiências e ambientes surpreendentes. Quem está comigo aí, diga amém. Vamos fechar essa palavra com o terceiro ponto. Terceiro ponto dessa mensagem: cultive uma vida com o Espírito Santo. Cultive uma vida com o Espírito Santo. E aí eu quero finalizar essa palavra, lendo aqui com você o versículo número 11, e depois nós vamos pular para um outro texto, mas eu quero ler o versículo 11 com você, que vai dizer assim: se em vocês habita o Espírito Santo, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O texto fala de habitação. O texto fala, clara, de uma presença que habita em nós. João Anderson, a gente olha para esse texto e a gente vê, o Espírito Santo habita na nossa vida. Marlon, ele mora em nós. Ele habita em nós, Gabriela. Essa é a palavra que Paulo vai usar nesse texto, que a palavra do Senhor vai nos mostrar. Ele habita na nossa vida. Ele habita em nós. Só que aí, eu vou pedir para o Pedro projetar, você não precisa abrir, 1 Tessalonicenses 5, 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Tem uma ordem aqui nesse texto e eu quero ler com você. Você pode repetir comigo? Lê aí, 1, 2, 3 e... Existe uma ordem. Não apaguem o Espírito. E essa semana esse texto ficou ecoando na minha cabeça, né? Quando eu estava preparando essa mensagem, esse texto ficou igual aquele protetor de tela de DVD, lembra? Que fica batendo um cantinho no outro e vai girando na tela, né? Esse texto ficou na minha tela essa semana aqui, na minha cabeça. Não apague o Espírito, não apague o Espírito. E estudando esse texto, refletindo sobre ele. Como assim apagar o Espírito? A palavra do Senhor, ela usa muitas metáforas, né? E uma das metáforas para descrever o Espírito Santo, Andréia, é fogo. O Espírito Santo em nós é como o fogo, Adriana. O Espírito Santo, Edmilson, é fogo. E como nós sabemos bem, o fogo pode se apagar. E a palavra do Senhor vai deixar essa ordem para nós, para a igreja em Tessalônica, para nós hoje também: não apague o Espírito. Opa, peraí então, é possível apagar o Espírito? O texto está deixando claro para nós que é. Como que nós temos o Espírito Santo apagado na nossa vida? E aí eu trago uma ilustração para nos ajudar nisso. O Espírito Santo habita dentro de nós, nos santificando, amém? Habita dentro de nós, nos santificando. O Senhor não habita onde não há santificação, então a obra vai acontecendo porque o Senhor habita, Ele é santo. E a ordem é ser de santos, porque eu sou santo, o Senhor vai declarar. Então o Espírito Santo, quando entra em nós, ele começa essa obra. E ele vai fazendo essa obra. E aí, Douglas, nós olhamos para a palavra do Senhor o seguinte, que quando nós não nos sujeitamos ao Senhor, quando nós não nos sujeitamos a viver uma vida conforme o que Ele está nos direcionando a viver, na direção do que Ele tem para nós, naquilo que Ele está operando, nós vamos rompendo essa comunhão. Essa entrega, quando ela deixa de existir, quando a entrega ela acaba, quando nós começamos bem, mas depois a gente larga a entrega de lado,
quando a gente para de desejar o Senhor, quando o Senhor deixa de ser prioridade no nosso coração. O Senhor, eu sempre ouvi essa expressão quando eu era mais novo, né? Deus é educado. Quando a gente vê naquele texto lá de Apocalipse, né? Estou à porta e bato, né? Meu pai pregava numa igreja que a gente ia, e meu pai gostava muito de usar esse texto. Meu pai sempre falava assim: Dalé, Deus não chega chutando a porta de ninguém, Ele bate a porta. E o Espírito Santo, nós vemos nessa palavra, a partir do momento que o nosso coração não quer, que a gente fecha o coração, que a gente acaba com essa entrega, Pedro, o Espírito Santo se apaga dentro de nós. Uma vida de pecado, uma vida vivida de qualquer jeito, uma vida sem temor do Senhor, uma vida sem reverência, uma vida sem essa entrega. A palavra-chave é essa mesmo, entrega. O Espírito Santo se apaga. E o pior de tudo é a gente olhar para o texto bíblico e ver que, infelizmente, muitas vezes, as pessoas nem se dão conta que o Espírito Santo se apagou. Quando a gente olha para Saul, por exemplo, que versículo triste, ou também Sansão, que versículo triste da palavra quando declara: e o Espírito Santo se retirou dele. Que coisa triste a gente ler uma mensagem como essa e ver, e o Espírito do Senhor se retirou da vida dele. E esses homens não perceberam, continuaram fazendo tudo o que faziam antes. Ou seja, nós precisamos zelar pela presença do Espírito Santo na nossa vida. E aí talvez a pergunta que vem agora é: como? Como que eu faço isso? Né? Sem querer imitar o outro aí, né? Agora é o como, né? Como que isso acontece? O que nós fazemos? Como? E eu destaco 3 coisas que eu falei hoje pela manhã para a gente fechar aqui. Primeira delas, para você viver uma vida com o Espírito Santo, como que você não permite que o Espírito Santo se apague em você? Cultive uma comunhão diária com Ele. Cultive uma comunhão diária com Deus. Busque o Senhor todos os dias. Separe a sua vida e entregue para Ele mesmo todos os dias. Dedique ao Senhor a sua vida diariamente. Não seja apenas um domingueiro, né? Não seja apenas um crente de reuniões. Viva para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Eu amo aquele texto de Coríntios que fala: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. A maneira como você trabalha, a maneira como você trata a sua família, a maneira como você vive com as pessoas, a maneira como você trata quem persegue você e te odeia, faça tudo para a glória de Deus. Lide com tudo na sua vida para a glória de Deus. Senhor, eu quero administrar para a glória de Deus. Senhor, eu quero viver as coisas mais corriqueiras da minha vida para a glória de Deus. Eu quero fazer tudo para a glória de Deus. Eu quero que o Senhor esteja em tudo na minha vida. Eu quero que o Senhor esteja comigo no meu acordar. Eu quero que o Senhor esteja comigo no ônibus lotado. Eu quero que o Senhor esteja comigo na linha amarela engarrafada. Eu quero que o Senhor esteja comigo no ambiente de trabalho. Eu quero que o Senhor esteja comigo quando o motoqueiro chuta o meu retrovisor. Eu quero que o Senhor esteja comigo quando eu volto para casa. Eu quero o Senhor em todo momento, desde as coisas mais corriqueiras. Eu quero ter o Senhor comigo todo momento. Eu quero viver e falar da maravilha do Senhor. E aí o primeiro conselho que eu dou para você então é: escolha para a sua vida ser cheio do Espírito Santo. Tome essa decisão. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. O que eu faço? Deseja isso e expressa isso ao Senhor. Expressa isso ao Senhor. É igual diz a frase aí de um autor, né, que fala assim: olha, se alguém me perguntar o que é unção, eu não sei explicar, eu não sei descrever, mas eu sei o que é, porque eu vivo ela na minha vida, eu sinto, eu sei o que é na experiência. Não me peça para explicar o que é doce, mas eu sei muito bem o que é quando eu como um. E hoje pela manhã eu contei um caos aí, que eu não vou repetir agora não, né? Quem ficar curioso, vê aí, quero nem lembrar disso aí. Mas vamos lá, ficou curioso, assiste a pregação de hoje de manhã e ora por mim. Segundo conselho para você: abandone as coisas do passado e comece a lançar novas sementes na sua vida. Nossas obras são semeaduras, não é? A palavra nos diz que a nossa maneira de viver, as obras que a gente faz, estamos lançando sementes. Quando o Tiago escolhe viver para a glória de Deus e se entregar ao Senhor, cada atitude da vida dele, sementes estão sendo lançadas. A questão é que tipo de semente que a gente está lançando. Não dá para lançar semente carnal e querer colher bênção de Deus depois, não tem como. A gente vai colher aquilo que plantou.
E aí a pergunta aqui que se levanta agora é: que tipo de semente que eu estou lançando? Como está sendo o meu viver? E eu digo para você nessa noite: quer viver um relacionamento com o Espírito Santo? Quer cultivar essa presença na sua vida? Lance sementes que glorifiquem ao Senhor. Viva para a glória de Deus. Lance fora, joga fora as sementes do passado, elas não te pertencem mais. Lance sementes novas que o Senhor dá para você dia após dia. O Senhor entrega a semente na nossa mão. Nessa noite você está recebendo semente nova, lança ela a partir de hoje na sua vida. Domingo que vem você vai estar aqui, vai receber semente nova, continua lançando essa semente. Viva para a glória de Deus. Abandone as coisas do passado, adote uma nova postura nas coisas simples da sua vida, viva para a glória de Deus. E terceiro e último conselho que eu deixo para você viver uma vida cheia do Espírito Santo: passe a enxergar a vida sob o ponto de vista espiritual que Deus tem para você. Passe a enxergar a sua vida sob o ponto de vista espiritual. Sabe, é quando acontece uma coisa muito ruim na nossa vida, uma dificuldade muito grande, uma perda, uma frustração, uma dificuldade, é olhar com os olhos espirituais e declarar: Fernanda, Senhor, eu sei que Tu continua no controle. É enxergar e saber: Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando. É quando a bênção vem, poder declarar e dizer: não foi um acidente, é a bondade de Deus. Isso é enxergar, é viver pelos olhos espirituais, né, Leandro? Não é um alinhamento dos planetas, das estrelas, né? Ah, é porque o meu signo está amarrado, é para a glória de Deus. É Deus, é enxergar Deus em todas as coisas. É acordar amanhã, ter o que comer na sua casa, é poder dizer: obrigado, Senhor, a provisão chegou. É ver um necessitado e ver e enxergar aqui uma oportunidade de eu ser bênção na vida dele. É enxergar uma oportunidade na vida, uma pessoa que a gente pode abraçar, uma pessoa que a gente pode dar uma palavra de bênção, um familiar, virar e enxergar pelos olhos da fé: o Senhor está me dando uma oportunidade. Vou declarar uma palavra de bênção para essa pessoa, vou falar algo de Deus para ela, vou orar pela vida dela. Enxergue as coisas de uma maneira que glorifique ao Senhor. Abra sua Bíblia aí, em Efésios 5:20. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Vamos ler esse texto aí de pé e nós vamos orar. Efésios capítulo 5, versículo 20. Na medida que você for encontrando, se coloque de pé para nós fazermos essa leitura. Efésios 5:20. A palavra do Senhor diz assim: dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler de novo. Dando sempre. Você pode repetir isso? Diga: sempre. Sempre. Agora enche o seu pulmão e fala bem forte: graças a Deus. Diga sempre: graças a Deus, graças a Deus, por tudo, em nome do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é isso? Uma vida de adorador, é dando sempre graças a Deus, é saber que em todo tempo Deus está cuidando de nós. Eu encerro então essa palavra para orar com você dizendo: cultive uma vida com o Espírito Santo. Deixe a obra do Espírito Santo acontecer na sua vida. Quero convidar você a fechar os seus olhos para nós orarmos ao Senhor. E eu quero convidar você a pedir ao Senhor, com base nessa palavra: Senhor, que a obra do Teu Espírito Santo aconteça na minha vida. Nós entendemos nessa noite que o Espírito Santo faz em nós o que não podemos fazer. Mas isso não acontece por acidente. Isso não acontece na base da força, isso acontece na base da entrega. Precisamos nos entregar, precisamos nos abrir. E nós oramos, Senhor, nessa noite, declarando a Ti, nós nos abrimos ao Senhor nessa noite para o Teu agir. Queremos abrir o nosso coração diante do Senhor para que a obra do Espírito Santo aconteça. Que o Senhor nos livre, Senhor, que o Senhor nos transforme, que o Senhor faça uma obra perfeita em nós, Senhor, porque a obra que o Senhor tem para fazer é uma obra perfeita, é uma obra maravilhosa.
Não existe nada que seja impossível para o Senhor. Não existe nada na nossa vida que o Senhor não possa transformar. Não existe pensamento, atitude, comportamento, sonhos, expectativas, frustrações, enfermidades, dores, maldições. Não existe impossível para o Senhor. E nós oramos nessa noite te pedindo, Deus, faça essa obra em nós. Oh Deus, que as pessoas vejam o que o Senhor tem feito na nossa vida, que o mundo veja que o Senhor é poderoso para fazer, que o Senhor é poderoso para transformar, que o Senhor é poderoso para agir, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, nós tomamos posse dela, Senhor, e oramos assim em nome de Jesus, amém, glória a Deus.